Vamos ler. Vamos ficar de pé para isso? Para ler Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, damos graças por tua palavra, unifica em nossos corações agora. Sim, Pai. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Senhor. Amém, Senhor. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Vamos falar sobre por alguns momentos, vocês podem sentar, vamos falar por alguns momentos sobre quem que é o absoluto da igreja, né? Quem que é o absoluto, quem que é aquela pessoa, a voz final, né? A conclusão da igreja. Qualquer pessoa. Aqui você viu Paulo, né? Paulo foi essa conclusão ali para o seu dia. Amém. E hoje as pessoas dizem que esse absoluto é Deus, né? O povo da mensagem fala que é uma umbrana, mas é um engano, as pessoas estão enganadas. Elas falam uma coisa, mas quando você vai no teste mesmo, né? Você mostra para elas a palavra e elas não aceitam aquilo. Por quê? Porque o absoluto delas é um homem. Como por exemplo, né? Outro dia, né, eu falando com uma irmã que se diz a mensagem, e ela falou para mim que ela não cria, né? Ela não via na mensagem que o Umbanda tinha que voltar de novo. Ela não cria nisso. Ela não crê que o Umbanda tem que voltar e trazer um ministério na terra para preparar a igreja, ressuscitar na frente das outras pessoas, ou mesmo junto e fazer uma obra na terra ainda, né, e fazer isso. Ela não cria, mas ela falou assim que se o irmão José Brana ensinar isso, ela crê. Você viu o engano? No mesmo momento que ela fala que o irmão Brana é o absoluto dela, ela fala, eu não creio, eu não vejo o irmão Brana ensinando isso, mas se o José Brana ensinar, eu creio. Então você vê que as pessoas realmente, elas não têm o irmão Brana como absoluto. Elas pensam que tem. É igual os grupos das denominações tradicionais, né? Elas pensam que tem a Bíblia como o absoluto delas, como a regra de fé delas. Só na Bíblia, né? Só na Bíblia, como eles falam muito, né? Só na Bíblia, né? Ou seja, nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. A Escritura. Né? Só a Escritura. Mas quando você realmente mostra para eles o batismo em nome de Jesus Cristo, eles não aceitam, né? E você não encontra na Escritura nenhum batismo realizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Todo batismo que você encontra na Escritura, Atos dos Apóstolos, Atos 2, 38, Atos 8, 12, 16, Atos 19, né? Paulo batiza aquelas pessoas novamente. E elas já eram batizadas por João Batista, mas elas tiveram que ser batizadas no nome de Jesus Cristo para receber o Espírito Santo. Então você não encontra na Escritura um batismo feito diferente do que em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode procurar, você não vai encontrar. Ah, mas os apóstolos erraram. Mas como erraram? Eles estavam cheios do Espírito Santo ali no Pentecoste. Amém. Então os apóstolos erraram e hoje os pregadores estão certos. Que absurdo, o povo pensar, aceitar uma interpretação dessa, né? E os teólogos vão e falam e interpretam da maneira que eles querem, né? E o povo crê tanto nessas igrejas que descansam nisso, descansam no que aqueles homens ensinam, porque aqueles homens ali, aqueles doutores, são para elas o absoluto delas. Né? Aquilo é o absoluto delas. E no grupo da mensagem é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Sendo que Deus ungiu, né? Ungiu o William Branco com coluna de fogo, com milagres, né? Com milagres nunca visto antes. Nicodemos falou para Jesus, né? Bem sabemos que és um homem de Deus, porque
Se você não fosse um homem de Deus, você não faria essas coisas que tu fazes, esses milagres. Se você não fosse um homem de Deus, você não faria isso. Mas mesmo assim, né, por causa daquela doutrina, daquele dogma ali, ele não conseguiu realmente deixar aquelas coisas para aceitar Jesus. Os profetas foram a mesma coisa, os sinais que Moisés fez. Como que o povo vão crer em mim, Senhor? Eu vou dar 2 sinais. Vocês não creem no primeiro sinal, eles crerão no segundo sinal. Né? E você percorre toda a Escritura, você vê isso. Né? Eu sei que também tem os falsos profetas que fazem sinais, mas eles sempre vêm depois do primeiro. Olha Jambes de Jambes, vieram depois de Moisés, copiando Moisés. E os sinais dele não foram perfeitos, chegou num momento ali que eles falaram, não dá mais, porque esse sinal de Moisés realmente é Deus, né? É Deus. Né? Mas mesmo assim, você vê, eles não se converteram ali. Eles não se converteram. Né? É igual quando chegou o William Branham também. Né? Quando chegou o William Branham. Terry Osborne, né? Terry Osborne. Né? Gordon Lindsay, né? Gordon Lindsay, Oral Roberts, aquele um que criticava o Mont criticou e morreu com uma heresia que ria, que um idiota, qual é o nome dele mesmo? Kennedy Reagan. Kennedy Reagan, algo assim, né? Ele criticou o Mont, né? Criticou o Mont, falou que falou uma profecia, né, profetizando a morte do irmão Branham. Ele fez a profecia. Né? Aí pronto, então o irmão Branham é falso e ele é verdadeiro, porque ele fez a profecia da morte do irmão Branham. Né? Isso aí não prova nada, mesmo se ele fez essa profecia realmente. Né? Jesus também, né? Quem profetizou a morte de Jesus? Caifás, a Bíblia fala. Caifás profetizou que ele tinha que morrer, já que o rapaz tinha que morrer, Jesus tinha que morrer para salvar a todos. Né? E nem por isso Caifás foi um homem de Deus. Né? Senhora. Não quer dizer nada uma coisa ou outra. Jesus é o Filho de Deus vivo, é o profeta verdadeiro, o profeta singular. Isso aí não provou coisa nenhuma. Né? Provou que o Mont é um homem de Deus, o sinal que o Mont fez, a palavra, né? A palavra perfeita que ele ensinou, a ceia, o povo aí das denominações tradicionais, erra até no básico, até no fundamento, que é o batismo, que é a ceia com pão asmo, vinho, lava-pés, nem isso eles fazem. A ceia dele é com pão fermentado, que quer dizer pecado. O fermento nas escrituras sagradas simboliza pecado, doutrinas erradas. Eles erram até no básico, né, que é o suco de uva. A escritura fala que tem que ser vinho, porque o vinho, quanto mais tempo passa, mais forte fica. O sangue de Cristo também, quanto mais os anos passam, mais o sangue de Cristo fica forte, poderoso para resgatar, redimir o mais vil pecador. Né? Agora o suco de uva fica velho, apodrece com o tempo, apodrece. Agora você vai colocar um suco de uva para representar o sangue de Cristo, que tolice, né? E o lava-pés, né? Jesus lavou os pés ali em João 13 e falou, como vos fiz, façai vós também. Isso é um símbolo, você tem que fazer isso. Não, um símbolo. Símbolo não quer dizer nada, eu não vou ficar com isso não. Mas Jesus falou, façai da maneira que eu faço. Não, mas espiritual. Não, ele falou, façai literalmente, o dia que eu estou fazendo. Mas você faz dessa forma, literal. Literal, não é espiritual. Mas o povo interpreta tudo. E como eles são o absoluto desse povo aí, né? Agora você descansar no que o homem fala, meu Deus, a sua alma é muito valiosa para isso, você descansar a sua alma na mão de pessoas, de seres humanos. Que tolice, você só pode descansar a sua alma na imutável palavra de Deus. Amém. É só na palavra que você descansa a sua alma. Onde você passará a eternidade? Onde?
Depende de quem é o seu absoluto. Senhor. Quem que é o seu absoluto? O pastor é meu absoluto. Uma branda falou, fica ao lado do seu pastor. Fica ao lado do seu pastor. Agora, você tem que pegar a frase inteira do irmão Branco. Qual foi a frase inteira dele? Isso está na mensagem. Mudou Deus seu parecer acerca da palavra de Deus? Já mudou Deus alguma vez o seu parecer? Né? No parágrafo 199 dessa mensagem. Uma branda fala assim, fique com o seu pastor, o irmão Nego, o irmão Capes, porque eles creem nessa mensagem que eu prego. Amém. Eles creem nela. Né? E se um dia eles não creem nela mais, eu vou avisar vocês. Se um dia eu ver que eles não estão crendo mais na mensagem, por quê? Porque a palavra de Deus tem que ficar na frente. Então o momento colocou a mensagem na frente, a palavra de Deus na frente. Amém. Né? Agora, se a mensagem não for a palavra de Deus, então o irmão não é falso profeta. Como que o profeta vai falar algo que não é a palavra de Deus? Os grupos hoje nem coragem de falar que a mensagem é a palavra de Deus, nem tem coragem de falar. Senhor. Eles creem que a mensagem é algo inferior. Eles separam a mensagem da Bíblia Sagrada. Coloca a mensagem no lugar e a Bíblia lá em cima. Mas se a mensagem não for a palavra de Deus, não é falso profeta. Porque da boca de um profeta sai a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sai. E quando um profeta fala alguma coisa que não é a palavra de Deus desce e arruma aquilo. Ele corrige aquilo, como foi feito lá com o profeta que falou com Davi. Faça a casa do Senhor, sim. Deus é contigo, varão. Faça isso, o templo do Senhor. Porque você é um homem de Deus, um homem que matou Golias, matou o urso, matou o leão. É o que você fez. Você fez uma revolução. Faça a casa do Senhor, porque você é um homem digno disso, né? O profeta Natan falou isso para Davi. E todo mundo ali ouvindo ali, Davi ficou muito feliz com aquilo. Né? Aí o profeta Natan foi dormir lá, à noite Deus chegou nele e falou, mas você falou algo errado lá. Senhor, é verdade. Davi não pode fazer o meu templo, a mão dele está cheia de sangue. E ele não pode fazer o meu templo. Vai lá e fala para ele que quem vai fazer o meu templo é Salomão, o filho dele. Não ele. No outro dia, lá foi o profeta, Davi, aquela hora lá eu me empolguei, sabe? Sinto muito. Senti lá um negócio lá e falei, mas sinto muito, eu errei. Não é você que vai fazer o templo do Senhor. Davi não virou e falou para ele, nossa, sinto muito, você não errou não, você falou, estava lá. Isso é verdade, né? Davi não falou para ele, não, a sua palavra, tudo que você falar é verdade. Você falar que o céu é verde, é vermelho, é isso mesmo, é vermelho. Eu estou com, como é que fala para o senhor ver outra cor? Eu estou com... Hã? Daltônico. Quem fez isso? Daltônico? É daltônico. Daltônico. Porque se ele falou, é verdade. Tudo que ele falou, ele é um profeta de Deus, então ele não comete erro. Se ele falou que o céu é rosa, é rosa. Eu que não estou vendo direito, porque se ele falou, é assim, não. Né? Sinto muito, Davi. Você já falou na tela, você já falou, agora não tem como voltar atrás. Falou, não tem como voltar atrás. Não foi isso, né? Não foi assim. Ele falou, Davi falou, realmente o profeta comete então alguns erros às vezes, né? Mas só que Deus é responsável. Se ele vindicou o homem, se ele vindicou o William Branham, né, ele ficou responsável pelo ensinamento deles. Amém. Ele ficou responsável, né? Agora, qual foi o erro de Davi? Davi cometeu muitos erros também, lógico, todos cometem erros. Né? Mas Davi reconheceu, né? Qual foi o erro de Davi? Foi consultar os capitães de 100, de 200, de 1000, né? Na questão de trazer a arca de volta. Ele cometeu esse erro aí de consultar aquelas pessoas.
e não consultou o profeta daquela era, que era Natã, né? Ele não consultou, ele trouxe a arca, no caminho morreu lá qual é o nome dele? Uzá, né? Saiu fogo lá, porque ele foi querer segurar a arca na boca. O que foi fazer? A arca foi o boi lá, né? O carro de boi lá tropeçou lá no buraco, né? A arca foi cair e o Uzá foi lá, né? Vou segurar a arca do Senhor. Fazer uma obra para Deus. Fazer uma obra para Deus. Foi a coisa da mãozona lá dele lá. Mas ele não pode colocar a mão na arca. Ele não é sacerdote. Como é que ele vai colocar a mão na arca do Senhor? Por isso que esses pastores estão todos mortos. Por causa do quê? Porque quer pregar a palavra do Senhor. Não são chamados para isso. Não tem chamado nenhum. 10 pastores na cidade, aqui de São José dos Campos. 10 pastores, né? Nenhum deles tem chamado para pregar. Nenhum deles. Nenhum deles tem chamado. Se tiver chamado, vai mudar a sua pregação. Vai ensinar que nessa era não foi um filho do homem somente, mas foi o filho do homem. Jesus Cristo em carne humana. O filho do homem se manifestou através de um homem, de William Branham. William Branham não foi filho do homem, foi um filho do homem, através do qual manifestou o filho do homem. Amém. Se os pastores forem realmente chamados, se tiver um deles que são chamados para pregar, eles vão chegar um dia e falar: o dízimo não é meu, irmãos. Eu não posso usar o dízimo a meu bel prazer para comprar carro, casa, juntar bem material. O dízimo não é meu. O dízimo é para ser usado na igreja. Eu sou apenas o administrador do dízimo. Ele não é meu. Se tiver algum eleito ali, pastor chamado por Deus, em São José ou no Brasil, se tiver um pastor chamado por Deus, ele vai chegar no povo e vai falar: o dízimo não é meu, irmãos. Não pertence a mim. É verdade. Não pertence a mim. Eu sou apenas administrador do dízimo. Foi isso que o Branham falou. O dízimo vai para o ministro, porque ele é o administrador. Ele administra o dízimo. O dízimo não é dele, ele não é dono, não pertence a ele o dízimo. O Mombrano, enquanto foi pastor lá de Jeffersonville, ele nunca usou o dízimo do Senhor, ele não sentava, ele trabalhava. Trabalhava. E ele é o nosso exemplo. Sempre meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou e o William Branham falou. Só quando o ministério dele se tornou mundial, ele falou: Senhor, se o Senhor fizer aquela cura naquela irmãzinha lá, eu vou ter isso como um sinal que o Senhor quer realmente que eu peço conta lá do meu serviço. Depois de ser pastor 17 anos aqui, eu vou pedir conta e vou sair, vou para o mundo pregar o Evangelho. Amém. Deus curou aquela mocinha lá, né? Curou aquela menina lá. Então ele realmente foi lá e pediu conta lá do serviço dele. E a partir desse dia, assim, ele passou a usar $100 do dízimo por semana. $100 por dia. Eu não sei quanto que é isso. Nem quero saber, nem me interessa saber. Eu acho que o pastor pode ser, não poder trabalhar e tiver que fazer o evangelismo, ele sabe quanto que vai precisar usar. Amém. Ninguém precisa ficar ali, né? Não, você precisa de tanto. Não funciona assim. Ele sabe quanto que vai precisar para pagar seu aluguel, né? Para fazer sua compra e a sua necessidade básica que tem que usar ali. Agora, ajudar bem materiais, isso aí você sabe que não é de Deus, né? Nem o mensageiro da era ajuntou bem materiais. O Mombrano nunca juntou bem materiais. Então você sabe que isso aí não é o Espírito Santo. Você pode pensar que é e dizer que é o Espírito Santo que está guiando ele, mas você sabe que não é. O Espírito não guia a pessoa para juntar bem materiais. O Espírito Santo que é esse, né? Não guiou ninguém no passado, nem profeta, nem para juntar bem materiais. Então você sabe realmente que não funciona assim. O Mombrano já deu exemplo para nós. Cada centavo, né? Mensagem de evento moderno. Evento moderno, né? Como o irmão falou, evento moderno, né, que eu uso cada centavo que eu pego de dízimo e oferta para o evangelismo. Eu uso cada centavo. E assim é cada pastor, cada eleito. Né? Ele vai usar cada centavo para o evangelismo. Agora, aqui na cidade tem um pastor que falava: não vou colocar gasolina no carro para evangelizar, porque o dízimo é meu, eu não posso pôr dinheiro do dízimo para evangelizar. E ele usava o dinheiro para pôr na gasolina no carro para evangelizar, o dinheiro da oferta, que já era uma coisa tão pequena, né? Então, não tinha ajuda para ninguém. Por quê? Porque até o dinheiro que ele quer da oferta, ele pegava para pôr gasolina no carro dele. Não posso usar porque é pecado usar o dízimo. O dízimo, o Morão falou que é meu. Não posso usar para pôr gasolina no carro para ir pregar o evangelho. Que absurdo, né? O diabo enganando as pessoas, enganando os pastores
E assim enganando também a todos, né? A todos. Então, gente, o Mombrana falou, né? Consulte seu pastor. Consulte seu pastor. E as pessoas, elas torcem isso e quer colocar o pastor como absoluto. Né? Um outro absoluto. Ou seja, o Mombrana é um absoluto e o pastor é outro absoluto. Mas dois absolutos? Como assim tem que ter dois absolutos? O Mombrana, ele é o absoluto, mas tem o outro absoluto, José Brana também, que é um absoluto. É ele que interpreta para nós a mensagem. Ele vem, o Mombrana trouxe a mensagem, né? Só que agora tem que vir um outro para interpretar para nós a mensagem. Que absurdo, né? Isso aí é idolatria. Deus fala com o profeta e o profeta fala direto com a igreja. Amém. Não tem intermediário, não. Não tem. Isso aí se você confiar num homem, na interpretação de um homem, você está condenado. Você não pode confiar num homem para interpretar para você a palavra de Deus, que Deus trouxe através de William Branham. Se você confiar, maldito o homem que confia no homem. Então você está perdido já. No momento que você confiou no homem, você fala hoje com esses membros aí dos grupos aí, você pode mostrar para eles a mensagem, eles leem ali, não estão nem aí. Você acha que eles vão ficar ali estudar aquilo lá, que nem o eleito faz? Eles não vão estudar. Você pode falar para eles a mensagem, mas eles não vão estudar que nem você for, não. Quando o irmãozinho falou para você, está aqui, irmão. Todos pararam para provar que o Mombrana tem que citar e vir trazer, e vir com outra mensagem para preparar a igreja. Está aqui. Você pegou aquela lá e foi sua casa estudar, não foi? Você é um eleito, você foi estudar aquela lá. Alguém falou para você, o Mombrana falou, você foi estudar aquela lá. E você olhou lá e não tinha nada, tá? Era a ideia dele, do pastor dele. E você trouxe no Itumim, por quê? Porque você é eleito. Quando alguém falou para você que Jesus voltou na nuvem, está aqui a mensagem, irmão. Você correu ou você pegou a mensagem e foi estudar? Eu quero ver se Cristo voltou mesmo. Você foi estudar ali. Você foi ali, por quê? Porque o seu absoluto é a mensagem. Amém. Você não chegou a falar, não, o meu pastor tem 30 anos de ministério, eu confio nele. Você não falou isso. Igual uma irmã falou para mim um dia, né? Eu falei para ela, o filho do homem, falou assim, o meu pastor é um homem de Deus, ele tem 30 anos de ministério, 40. Se ele ensinar isso aí, eu creio. Se eu ensinar, você crê? Mas como assim? Um Mombrana já ensinou que nessa era foi filho do homem outra vez, não filho de Deus, filho do homem, não filho de Deus. Foi filho do homem, não filho de Deus. Então você esperar um homem falar isso para você. O Mombrana fala na mensagem, é o único lugar provido por Deus para adoração, 148, 148, né? 148. Quando você tomar um homem como seu líder, esperar que ele confirme a palavra para você, né? No lugar do Espírito Santo, você morre, a igreja, o grupo morre, se torna uma denominação. E morre naquele momento, no momento que você confia num homem, não, esse homem orou e fui curado. Você está morto já. No momento que você confia nele para interpretar bem para você, ele orou para o meu filho e ele fez xixi na hora lá. Né? Aquele irmão falou para mim outro dia. O menino estava doente, não conseguia mais urinar, e o pastor orou e pronto. Né? E o menino fez xixi, pronto. Ele é o homem de Deus agora. Ele, né? Colocou ele como absoluto, em vez de ser o Mombrana como absoluto. Quer comparar uma pessoa que orou para o outro e o outro fez xixi com as curas que o Mombrana fez. Os milhares de cura, né? Gente, Elias só fez quatro milagres, Eliseu fez só 8. Eles tinham o ministério de um filho do homem apenas. Mas através do William Branham foram milhares de sinais. Na África, 1.500 curas em um só culto. Na Índia, 2.000 curas em um só culto. Não era o ministério de um profeta. O ministério do Deus profeta através dele em alguns momentos da vida dele. Amém. Não foi o ministério do profeta lá, o filho do homem, Deus, o filho do homem é Deus em carne humana, é Deus que na terra, usou o corpo dele em alguns momentos. O homem ficava de costas e discernia os pensamentos das pessoas, falava o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Só Deus sabe o endereço das pessoas, o nome, tudo, o que ele pensou na cama dele. O Mombrana falava isso tudo para a pessoa.
Senhor. Então esse mistério do homem só manifestou na terra 3 vezes. Lá para Abraão, que foi um corpo teofânico, apareceu, desapareceu. Depois o próprio Jesus Cristo, que foi o próprio Deus encarnado. Amém. E foi o próprio Deus. E nessa era Deus usou um ser humano profeta. Né? Um ser humano profeta. Senhor. Então você vê, então quem que é o absoluto na verdade? Quem que é o absoluto? Como está aqui na mensagem, a ordem da igreja, no parágrafo 6, para você ver. Parágrafo 6. Não estou tratando de usurpar a autoridade. Está vendo? Mombrano falando. Não estou tratando de usurpar a autoridade. Não é nada disso. Porém, se você vê um homem ou qualquer com 2 cabeças, não sabe como vai proceder. A pessoa não sabe. É José Brana. Não, é o William Brana. A pessoa não sabe. Tem 2 cabeças, 2 líderes. Não, meu pastor. 2, né? 2 líderes. O pastor também. É meu pastor, é meu pastor. Ele fica ali, ele não sabe. Coitado, não está descansando na alma dele, em vez do profeta, na palavra de Deus, através do profeta, não, descansando no que alguém interpretou, alguém falou, só porque é teólogo, é um pastor, as pessoas ficam buscando essas coisas para crer na teologia, ou então em alguma oração, ou então algum homem que é sincero, entendeu? Eles buscam essas coisinhas, assim, sensações, em vez de procurar a palavra vindicada de Deus, né? Não, eles vão atrás dessas coisas carnais, humanas. Senhor. Porém, se você vê um homem qualquer com 2 cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido 2 cabeças para a sua igreja. Nunca tem tido 2 cabeças. Nunca as teve. Nunca as teve. Então, pai, que crê nessas coisas assim, que é 2 cabeças, 2 líderes. Né? Nessa era da Odisseia, é só um cabeça. Amém. O William Branham, é só ele só, não tem outro. Não tem outro, se tiver outro é menor, é um profeta menor. E a palavra de Deus nunca vê um profeta menor, só o maior. Ele está sujeito Então, ao profeta maior, né? Porque o maior que é o absoluto da igreja. De 2 cabeças para a sua igreja. Nunca teve. É uma cabeça. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo, tá vendo? Amém. Não é 2 indivíduos, não é seu pastor e mais o William Brana, não é. Seu pastor e mais o William Brana, não é isso. Consulte seu pastor, gente. Ele está falando de pessoas que não criam nele como profeta. E ele era humilde para falar, eu sou profeta, tem que consultar a mim. Não, ele não ia falar isso. Porque as obras dele mostrou quem ele era. Se você não pode crer em mim, creia nas obras que eu faço. É só consultar o profeta da era. O erro de Davi foi não ter consultado o profeta. E o erro desse mundo aqui, eles vão se perder por causa do quê? Porque não consultaram o profeta. Eles foram pela ideia deles, pela ideia do pastor, a ideia de outro profeta, mas não consultaram o profeta da era. E todos vão se perder por causa disso, porque por deixar o profeta da era. Essa é verdade. Ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo, porque você toma 2 homens e obtém 2 opiniões. 2 homens e 2 opiniões, lógico. Não podemos ter 2, é um só. 2 homens é 2 opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. E meu absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, ele era pastor sim. Não, ele não é pastor não. Por isso que ele pregava disso, porque ele não é pastor. Ele é um profeta. Um profeta não precisa de dinheiro não, de dízimo não, mas nós precisamos, porque o povo faz tudo para enganar. E as pessoas creem nisso, por quê? Porque o absoluto deles são os pastores. Mas a noiva não, a noiva só tem um absoluto que é o profeta da era. Somente um nível de fé. Se tem só uma fé, tem só um nível de fé. O nível de fé da noiva, da igreja, é o lembrando, o nosso pastor. Né? Porque a mensagem e o pastor, a mensagem e o mensageiro são um. Amém. Isso é verdade. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. E sei que vocês são irmãos e me olham como se eu fosse vosso absoluto. Ao que, enquanto eu imite a Deus, como Paulo disse na Escritura, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Então, nosso absoluto é Ele mesmo. Deus provou, vindicou Ele. Vamos orar e terminar o culto? Amém. Senhor Deus, damos graça, Pai. Deus, o Senhor vindicou William Branham, sinais e maravilhas, uma coluna de fogo, Deus.
Amém. Que o povo deixe de crer nesses outros absolutos, Pai, e passe a crer no Senhor, Deus. A noiva tem que chegar nesse ponto, Pai, de ter apenas o William Branham como absoluto, porque a palavra veio através dele. A palavra só veio a profeta. Deus não fará coisa alguma, você podia revelar os segredos dos seus servos, os profetas, Amós 3,7. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Sim, Profeta da era, um mensageiro em cada era, um indivíduo. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo oramos, pedimos as suas bênçãos. Agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.